Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. Hoje é dia 25 de setembro, o mês já está quase findando. 25 de setembro de 2020, sexta-feira. Hoje é dia de happy hour, nem que seja virtual. E é muito bom estarmos aqui. O nosso convidado super especial também está conosco e nós vamos falar um pouco mais sobre ele, aproveitando, antes de iniciarmos, mandando um abraço para Maria Aparecida, para a Cirlei, para o Arnaldo, para a Eudócia, para a Niva, para todos esses que nos acompanham nessa manhã. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos, aconcheguem-se, a casa é grande, tem bastante espaço, o café está servido. Mas nós estávamos falando ontem, quando Allan Kardec, ele vem comentando nas duas revistas espíritas sobre Daniel Douglas Home. Daniel Douglas Home, o médium voador. E Kardec comenta, tanto na revista espírita de 1858, quanto na revista espírita de 1863. Bom dia, Regiane, seja bem-vinda. E ele comentando com relação a quem era o Daniel, o que ele fazia, como é que era a vida dele. Isso tudo nós fomos falando dessa importância, que ele era uma pessoa modesta, excessivamente modesto. Ele não era, apesar de conviver com pessoas de muita influência, pessoas nobres, pessoas muito bem situadas na sociedade, mas ele não se deixou influenciar. Era uma pessoa que tinha uma vida muito correta, muito digna, e Allan Kardec vai corroborando tudo isso na Revista Espírita, comentando com relação aos fenômenos que ele realizava. Na Revista Espírita de 1858, a revista de fevereiro, e a revista de 1863, do mês de setembro. Kardec vem falando sobre esse grande médium que contribuiu muito com se permitir ser pesquisado e, com isso, fortalecer a doutrina espírita que ainda estava começando. E Kardec soube compreender isso e ver a medida da importância do Home. Fala das suas qualidades morais, fala da simpatia que os espíritos superiores tinham com relação a ele, e ele vai falando sobre a missão que ele aceitou, uma missão que tinha as tribulações, que tinha os perigos, mas que ele cumpria ali, porque ele estava encarnado, cumpria com resignação e perseverança. Lembrando que o Home nasceu em 1833. Em 1858, ele estava com apenas 25 anos. Mas Kardec diz que ele cumpria a sua missão com resignação, com perseverança e com auxílio da mãe, da própria mãe, do espírito da mãe, que era como um verdadeiro anjo guardião para ele. E ele continua falando com relação ao Home, dizendo que a causa das manifestações do Home é inata nele. Desde o bebezinho, ele já balançava o próprio berço. Sua alma, que parece não prender-se ao corpo, senão por fracos laços, tem mais afinidade pelo mundo espírita do que pelo mundo corpóreo. E ele tinha, desde a infância, a tuberculose. O corpo físico era frágil
Isso permitia também o afrouxamento maior dos laços perispirituais. E ele vem dizendo, por isso, ela se prepara sem esforços. O mundo corpóreo, a sua alma, esses laços, eles se preparavam sem esforços e entra mais facilmente que em outros em comunicação com os seres invisíveis. Ele veio como missionário, nós sabemos disso, e ele sabia que era um missionário, e Kardec também percebe a importância do médium Daniel Douglas Home. Então, o médium, ele, assim, o espírito ao reencarnar nessa condição, com esse dom, ele certamente tem despertado bem cedo os seus atributos mediúnicos. E isso permitirá a ele, ao longo da sua missão, porque ele tem convicção dessa missão. Veja bem, o Douglas Home, ele tinha muita facilidade, como relatado Kardec, de entrar em comunicação com os espíritos desencarnados e, sobretudo, uma nata de espíritos celestes, vamos chamar assim, os espíritos superiores. Portanto, ele, não obstante ter sido vilipendiado, atacado, criticado e etc., ele jamais se incomodou com isso. E falou assim, olha, meu guarda-chuva é muito grande, vocês estão muito pequenininhos, então não conseguem fechar esse guarda-chuva. Mas, nos seus primeiros anos, como nós vimos, né, ele era débil, tinha dificuldade para se sustentar, ele era débil, primeiros anos. Então, ele sentado sobre um tapete, dado a sua debilidade, né, porque a tuberculose é assim, ela machuca muito, mitiga-lhe as forças, mas aí os brinquedos que não podiam alcançar, vinham eles mesmos colocar-se ao seu alcance. Olha que maneira. Da mesma forma que o berço balançava e saía do lugar, o berço saía do lugar, ele também fazia assim, e os brinquedos vinham até ele. Agora, aos 3 anos, só para recordar, ele teve as suas primeiras visões. Mas, naturalmente, não conserva essa lembrança, né? Ele tinha 9 anos, então, quando sua família foi se fixar nos Estados Unidos, pelos motivos já expostos, né? Levado por uma tia que teria assumido a sua tutela. Mas aí ainda os fenômenos continuaram, e depois de 17 anos, né? E aí as manifestações intensificaram-se mais, mas se tornando já populares, começou a incomodar então a tia, né? E aí a tia bota ele para fora, que já vimos isso aí, fala assim, olha, aqui não dá para ficar você endemoniado, porque nem meia dúzia de pastores conseguiram resolver afastar esses seus demônios, então não dá para ficar aqui. Mas aí em 1854, esse que é o ponto, né, Leila? Ele então sai dos Estados Unidos e vai para a Itália, motivado pela sua saúde. Agora, ele, com a sua pujante mediunidade, e ele espanta a Florença e a Roma, o que eles então chamavam de verdadeiros prodígios. Nessa época, quando ele vai para a Itália, ele se converte à fé católica, não podia deixar de ser diferente, né? Ali, um país católico, onde estava instalado, e continua, o pontificado, né? Mas ali ele se torna católico e aí ele se sente na obrigação de romper as suas relações com o mundo dos espíritas. E durante um ano, esse poder oculto parece realmente ter se afastado, mas a missão dele era a mediunidade, os fenômenos físicos, inteligentes também, como nos disse Kardec, então não tinha jeito. Depois desse tempo, o espírito de sua mãe, como havia dito para ele, volta novamente aquelas manifestações a acontecer e a missão dele ali estava traçada, vem dizendo Kardec. Mas ele deveria distinguir-se entre aqueles que a providência escolheu, diz Kardec, a providência, um trabalhador do Cristo, escolheu para nos revelar, por sinais patentes, a força que domina todas as grandezas humanas.
os fenômenos se manifestam, algumas vezes espontaneamente, no momento em que menos são esperados. E ele vem contando casos aqui, entre vários, que ele estava almoçando na casa de amigos, com 2 ou 3 pessoas, e de repente começaram aqueles golpes súbitos na parede, nos móveis, no teto, porque foi espontâneo, ele estava ali almoçando, não era a intenção dele. E aqueles golpes, e nesse momento o Rome estava sentado... Ele já estava com alguns né? dias de abstinência, né, Leila? 15 dias sem manifestação nenhuma. Os espíritos deviam estar aflitos, né? E ele ali sentado no sofá, e aí vem um serviçal ali para trazer uma bandeja de chá, e quando ele coloca a bandeja de chá sobre a mesa ali no meio do salão, embora fosse uma mesa pesada, a mesa de repente começa a subir como... E o criado ali fica apavorado, deixa escapar a bandeja, Mas sai ele pensou correndo. que fosse a bandeja que estivesse atraindo a mesa, né? Então ele, assustado, ele solta a bandeja. Só que o que acontece? Ele fica apavorado, o criado pula, e nisso que ele pula e vai cair bem em cima assim do Home e do amigo. E eram esses fatos. E não derrama assim, nada, né? Não derrama nada. E Kardec ele vem relatando vários episódios com relação à vida de Home. Ele fala também, relembra que nós já comentamos, quando Home vai a Paris perante o imperador Napoleão II, e ali obteve uma prova concreta da assinatura do Napoleão Bonaparte, com a presença da imperatriz Eugênia. Isso tudo fez com que ele aumentasse a sua fama e também fosse mais respeitado e criasse mais amizade naquele meio daquela corte. Mas inúmeras vezes ele sempre dizia... Então, ele diz assim, eu fui mandado em missão, e essa missão é demonstrar a imortalidade. Nunca recebi dinheiro por isso, e jamais receberei. Então ele, como eu disse há pouco, ele tinha convicção da sua missão. Então, apesar de muitos incensarem ele, como ocorre, né? É uma lástima, mas ocorre. Quando vemos um médium de excepcionais a possibilidade, a gente começa a incensá-lo. E aí põe todo um trabalho planejado, com um requinte de detalhes, na espiritualidade, põe um trabalho a perder. Mas ele era inquebrantável. Então, assim também, como todo médium, ele foi caluniado e ferido em sua dignidade. Como todo médium, palavra de Kardec. Mas nunca lhe faltou... de 1863. Isso, mas nunca lhe faltou nas horas mais difíceis o amparo de seus mentores espirituais. Diga assim, eu estou ao desamparo? Não, estou amparado. O guarda-chuva é grande, então fico tranquilo. Ele ficou conhecido, portanto, né, como o médium voador. Agora é interessante porque essa coisa do amparo, né? A gente saber que nós nunca estamos sós, sempre temos uma equipe muito grande, antes mesmo da nossa reencarnação, e nós vemos isso nas obras de André Luiz, há uma equipe ali muito grande, como avalistas, e que se comprometem para nos auxiliar. Quando nós trabalhamos de forma séria, responsável, principalmente todos nós, a gente fala de um médium, mas todos nós, mas no caso dele, no caso de um médium, quando é um médium sério, ético, honesto, determinado, ele nunca vai ficar sem o amparo da espiritualidade. Inclusive, o grande escritor inglês, Arthur Conan Doyle, ele teceu alguns comentários, né, sobre o Home, ele dizendo que Home era de uma honestidade inflexível. E era tão rigorosa essa honestidade que, por vezes, chegava a ofender os seus aliados.
até os seus mais simpáticos, né? Que às vezes percebe assim, olha, você está querendo me agradar, mas não há necessidade disso. Fique tranquilo. Você, por outro lado, jamais conseguirá me desagradar. Então era desse tipo de honestidade que o Conan Doyle falava. Por outras palavras, ele era um médium, o maior que o mundo moderno já viu no campo das manifestações físicas. Se o Conan Doyle tivesse o dom da premonição, ele diria, e por muito tempo ainda, no futuro, quem sabe no século XXI também. É verdade, quando ele é colocado, né, sob a pesquisa do William Crookes diz que ele coloca dizendo o seguinte, William Crookes, que o pesquisa durante algum tempo, de todas as pessoas dotadas de poder de desenvolver essa força psíquica, é interessante, porque Kardec diz, todos nós podemos desenvolver essa sensibilidade. E William Crookes diz, de todos, dotadas de poder de desenvolver essa força psíquica e que são chamados de médios, o senhor Daniel é, sem dúvida, o mais extraordinário. E por seus relatos, o William Crookes diz, sinceramente, penso que essa força aumentará cada vez mais para nos aproximar de Deus. E é muito, muito bonito da gente ver esse relato com relação a esse médium, porque é um estímulo para nós vermos assim, enfermo, sem pai, sem mãe, expulso da casa da tia, ser colocado para fora, jovem, sem nada, como se diz, sem eira nem beira, mas ele não perdeu a fé, não perdeu a convicção da sua missão, do seu trabalho que ele precisava realizar. E uma característica muito interessante, que é a caridade de que ele era portador, que era a mais bela entre todas as características da sua personalidade. Então, como toda verdadeira caridade é secreta, que não saiba a sua mão direita passa a esquerda, ensinando-nos Jesus, né? E só se tornava conhecida indiretamente e por acaso. Então você tinha que escrutinar a vida dele para descobrir a caridade que ele insistia em ocultar. Mas ele era muito caridoso. Ajudava os amigos, vagava por campos de batalha, levando apoio, e é lembrado por salvar um soldado de morrer de hemorragia, carregando nos ombros para fora da zona de fogo. Nos relatos mais específicos, detalham que era um oficial de cavalaria, mas, não obstante a hierarquia, ele viu ali um irmão em humanidade, né, e tratou de socorrê-lo. Porque ele não tinha, provavelmente, lógico que com a enfermidade dele, nunca deve ter entrado no exército. E era uma época que a França estava sempre em alguma batalha, em alguma guerra. E ali ele, bom, eu não posso estar lutando, mas de repente eu posso ser útil. Acredito eu que foi nessa situação que ele, vendo aquele soldado ali ferido, ele consegue tirá-lo daquele meio da batalha e ele é socorrido. E é muito... a gente vê, assim, o trabalho feito de forma anônima. Muitas vezes a gente pensa num trabalho realizado que tem que ser assim, uma coisa espetacular. Não, nas pequeninas coisas do nosso dia a dia, nós podemos auxiliar e muito. Às vezes um telefonema que se dê, às vezes parar para ouvir alguém, escutar, sem precisar nem dizer nada, uma prece que se faça, tudo isso vai ser benéfico. Mas o homem era simples, bondoso, de bom humor, por isso que ele tinha aquele carisma, todas as pessoas abriam as portas para ele. Ninguém gosta de ficar perto de pessoas ranhentas, né? Não gosta. Mal-humoradas, Ele né? tinha exatamente, uma disposição amorável, ele era cativante. Como diz Kardec,
aquela aparência de um jovem, quando relata ele com 25 anos, aquela aparência bonita de um jovem simples, esbelta, mas, como todos nós, tem um momento do retorno à verdadeira vida, que é a vida espiritual. O passaporte dele estava vencido. E como disse Kardec, ele estava mais ligado ao mundo espiritual do que ao mundo material. E ele, considerando que ele, desde a infância, ele era tuberculoso e que não havia tratamentos naquela época, ele até que ele viveu bastante. E aí, então, aos 53 anos, no dia 21 de junho de 86, vitimado pelo bacilo de Koch, na tuberculose, que o perseguia, como a Leila colocou, desde a infância. Então ele desencarna, aos 53 anos, e foi enterrado no cemitério russo, lembrando que ele tinha se consorciado por 2 vezes, né, com 2 beldades russas. Então, lá no cemitério de Saint-Germain-Laye, na Rússia. Então, a sua viúva pediu então à prefeitura de Edimburgo, lembrando que ele era da Escócia, né, que constituísse um memorial em sua honra, e ofereceu-se a pagar 500 libras pelo projeto. 500 libras, eu acho que era muito dinheiro naquela época. E tem certamente lá esse monumento, né, na Escócia, em Edimburgo, e foi erguido então esse monumento, uma fonte pública com o busto de Home, e depois quebrou e foi demolido, o que é uma lástima, né? Então nós precisamos preservar nossas praças, as nossas ermas, para não perdermos esse vínculo com a história, porque todos nós passaremos, mas tem que ficar o registro para aqueles que nos seguirem, eles insistirem, pelo menos porfiarem, se esforçarem por nos acompanhar. Hoje, por exemplo, nós temos uma coisa muito banalizada, que é a liberdade. Com essa liberdade nós agredimos, ferimos, esquecendo os limites estreitos entre a liberdade e a responsabilidade. Uma anda de par com a outra, mas mesmo essa liberdade, ela custou muito. Heróis, espíritos missionários do passado renasceram entre nós. E o Douglas Home, ele foi uma excepcionalidade dentro dessas matizes de espíritos com diversas possibilidades e qualidades, virtudes que desceram até nós. Mas quem desejar conhecer um pouco mais da vida do Daniel Home, tem o livro A História do Espiritualismo, publicado pela Federação Espírita Brasileira, pelo Arthur Conan Doyle, lembrando que o Arthur Conan Doyle é o grande escritor do Sherlock Holmes. Tem também as revistas espíritas que nós citamos, tem um livro também muito interessante, que é do Hermínio Miranda, também publicação da Federação Espírita Brasileira, que se chama Sobrevivência e Comunicabilidade dos Espíritos, e outros livros, que alguns livros foram também publicados falando sobre o Daniel. Mas com a gratidão em nossos corações por esse querido trabalhador que muito nos legou, nós vamos encerrando o nosso café de hoje, aproveitando para cumprimentar a todos que se encontram aqui conosco, os amigos dos 2 planos da vida, a Rita Maria, a Márcia, a Daniele, Maria Dolores, desejando uma abençoada semana para todos nós, que assim seja. A Rosana Pires, que bom, Rosana, você aqui conosco. A Sueli dizendo, é muito consolador ouvir isso. Já sabemos que nunca estamos sozinhos, mas parece que nos momentos mais difíceis não nos lembramos. É verdade, Sueli. Um abraço também, um dia abençoado para a Laudináurea. Laudinária dizendo que, mesmo atrasado, mas estamos sempre vinculados. Laudináurea também compartilhando com várias pessoas. Bom dia, Fátima. Muito bom. Lembrando que amanhã nós temos a nossa evangelização para a família,
a evangelização para a criança às 10 horas da manhã, que na realidade a nossa evangelização é para o espírito. Eu gosto sempre de falar, porque às vezes a pessoa pode pensar assim, mas o bebezinho não vai entender, a criança pequenininha não vai entender. Não, nós estamos trazendo a evangelização para o espírito, e o espírito, ele é imortal. Aquela vibração do que está sendo colocado vai sendo registrado na acústica da alma. Isso é muito importante. E aí, dependendo da faixa etária, aliás, independente da faixa etária, mas é sempre bom concurso daqueles adultos que estão ali, né, conectados e orientando as suas crianças, né, esclarecendo também, ampliando o entendimento. Porque nesse momento nós não temos possibilidade de fazer a evangelização divididinha por idades, mas a criança ali ouvindo, aquela sementinha vai sendo colocada ali no seu inconsciente. Então amanhã a evangelização da família, domingo o evangelho no lar, às 10 horas da manhã, que é o momento que convidamos Jesus para o nosso lar. A Laudináurea chegou um pouquinho atrasada, mas está aqui conosco. Um bom dia também para a Dayana. Seja bem-vinda, Dayana, ao nosso Café com Evangelho. Segunda-feira teremos um convidado super especial, mas para aqueles que chegaram atrasados ou que querem assistir toda a história do Douglas Home, entrem lá no nosso canal do YouTube, está lá na playlist, separadinho por assuntos. Tem lá, Café com Evangelho. Daqui a pouquinho, a história de hoje já vai estar lá. Aí vocês entrem, assistem todos os episódios e quem ainda não conhece os nossos canais é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, o nosso canal do YouTube. Centro de Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, porque tem outros centros espíritas. E o do Telegram, é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Vamos entrar, vamos compartilhar, vamos dar um joinha, vamos fazer comentários, vamos espalhar essa luz. O nosso planeta precisa de bons exemplos para se fortalecer, cada um de nós, criando essa grande rede do bem, essa grande rede de esperança e de paz. A Laudináurea diz, acredito que será muito interessante. Bom, gente, bom dia a todos, a paz de Jesus presente sempre, no coração e no lar de cada um de vocês. Foi muito bom estarmos aqui com vocês e segunda-feira aguardem a novidade. Aí nós vamos viajar, né, Leila? Na segunda, né? Não. Não vamos para um outro continente? Não. Bom, tudo bem, então ficaremos na Europa. Então, muito obrigado a vocês. Agora que eu entendi o que você está falando. Ah, é? Não entendeu, né? Mas tudo bem, fica aí a pista, né? Para o nosso próximo convidado. Então, até segunda-feira, bom final de semana. Muito obrigado por estarmos aqui esse tempo juntos. Foi um prazer muito grande para mim. E até lá, se Deus assim o permitir.